Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, hoje nós estamos numa segunda-feira, dia 26, nessa quarta semana da Páscoa, dia 26 de abril, unidos na fé e atentos à palavra de Deus, procurando crescer cada vez mais na graça e na bondade. E o evangelho que nós temos é tirado do João capítulo 10, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e a conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não segue um estranho, antes foge dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, nós agora entramos na meditação e na reflexão de Jesus como pastor e usando sempre essa referência dos pastoreiros. Agora, hoje, Jesus se apresenta como a porta. A porta é onde as ovelhas ficam. A porta do curral, do redil, aonde se colocavam todas as ovelhas ali. E voltamos à mesma reflexão de ontem, que é a questão da voz do pastor e das ovelhas que escutam a voz do seu pastor. Então Jesus está apresentando, apesar que pastor é uma figura não bem vista na época de Jesus, e por isso o adjetivo bom, para poder qualificar e dar uma característica a isso, igual José, como era justo. Então nós temos agora o bom pastor, que tem essa missão e essa responsabilidade. Então nós vamos vendo Jesus que continua essa reflexão. A porta do redil é o lugar onde as ovelhas entravam e saíam. E ali o pastor podia entrar e sair também. Quem entra que não é pela porta é ladrão. Então o que Jesus está fazendo? Uma reflexão. Jesus está fazendo uma reflexão sobre aqueles líderes religiosos ou aquelas pessoas que se diziam enviados por Deus, que exploram as suas ovelhas, que elas não entram pela porta, que é Jesus Cristo, mas entram por outros caminhos, para poder necessariamente explorar, matar, roubar as suas ovelhas. O que nós temos é exploração. Nós estamos agora diante de uma realidade em que Jesus, como bom pastor, Ele quer salvar as ovelhas, Ele dá a vida, e é por isso que nós temos a Eucaristia, é por isso que nós temos a ressurreição, é por isso que fizemos a experiência e vivemos esse tempo de Páscoa, que é passagem da morte para a vida. É isso que a gente busca na nossa vida, na nossa história. E aí nós temos esse Jesus que vai se apresentando e fazendo um alerta. Todos aqueles que vieram antes de mim dizendo que eram salvadores da pátria, todas essas pessoas são ladrões, porque Jesus é a porta, e essa porta nos protege à noite, e essa porta depois nos deixa sair para que a gente encontre pastagens. É esse movimento. É uma porta que nos protege durante a noite, então é uma porta que nos garante uma proteção, mas é uma porta também que nos dá uma liberdade para que a gente encontre pastagem, para que a gente se alimente. Então existe aí a dimensão do cuidado, do zelo, essa realidade do cuidado e do zelo. Nós vivemos um tempo de medo, mesmo. A gente, da mesma forma que as ovelhas têm medo do lobo, têm medo do ladrão,
nós vivemos num tempo do medo, dessa pandemia, medo da gente não sobreviver, medo da gente não ter o que comer, medo da gente ficar doente, da gente parar numa UTI, medo de tudo. A gente não sabe se a gente pega esse vírus, o que vai acontecer. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma realidade, viu? Alguns se alimentam de estatística, mas a maioria se salva. Sim, mas quem disse que eu vou ser a maioria, né? Pode ser que eu seja a minoria, né? Não, mas a maioria se trata em casa. Tá bom, mas eu vou saber se eu sou a maioria ou a minoria? Eu vou saber como é que esse vírus vai achar de mim? Viu? Até parece que ele tem personalidade. Então, quer dizer, às vezes a gente pensa numa coisa, não, mas a maior parte do Brasil não está contaminado. Sim, mas se algum lugar do mundo, 50% da população ficar doente com a mesma coisa, isso é destruir a nação inteira. Viu? Nós não temos estrutura de hospital, não temos estrutura de SUS e de saúde para tratar 30%, 40% de uma população doente do tamanho do Brasil. Então nós somos convidados a pensar nas coisas de Deus e lembrar dessa reflexão que Jesus nos dá, né? Jesus conta essa parábola aí, a parábola ele é a porta, ele quer nos proteger, mas também nos dá liberdade para nos alimentar, quer cuidar, mas também nos alerta, pessoal, olha, a ovelha não escuta a voz que não é do seu pastor. E aí a gente insiste muito nessa reflexão, quem nós estamos escutando? Viu? Quem nós estamos escutando? Viu? Quais são os pastores que nós estamos ouvindo? Viu? E aí eu fico muito indignado quando alguém ignora o Papa, que é o nosso pastor da igreja, e dá ouvido a gente que é difícil, problemático. Eu fico muito indignado e acho desrespeitoso, deselegante, quando a gente não escuta os nossos pastores, os nossos bispos ou o nosso Papa, e vamos dando atenção a grupos que têm certas ideologias muito claras, muito precisas, viu? Que agem de certa forma com ideologia muito clara, e aí a gente não escuta a voz do nosso pastor, nós escutamos vozes de mercenários, de ultraconservadores, de gente radical, de gente agressiva, de gente que vive condenando e julgando. A gente vive escutando vozes de gente que não respeita a história da igreja, que acha que tudo que a igreja fez nos últimos anos é besteira, é bobagem, que não tem nenhum respeito pela história da igreja, que não tem nenhum respeito pela história do mundo em que nós vivemos, e acha que tudo é uma besteira e que eles são donos absolutos da verdade. Eu sempre acho que essas ovelhas que escutam certos tipos de coisa por aí, elas estão dando muito mais atenção a lobos, a mercenários, do que necessariamente a Jesus Cristo. E a gente é convidado a pensar diferente. Eu tenho que ouvir o Evangelho. E aí, o que nós percebemos no Evangelho? Qual que é o critério? O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o critério de avaliação. Se aquilo que eu escuto me dá vida e uma vida em abundância, é sinal que eu estou escutando a voz do pastor que está falando em nome de Jesus Cristo. Mas se aquilo que eu escuto está me gerando sentimentos ruins, de culpa, de vingança, de condenação, de julgamento, de mão pesada nas costas, sinal que não é vida em abundância. E esse é o critério que a gente tem. Se eu escuto algo, em sã consciência, e isso está me dando vida em abundância, porque a missão de Jesus é isso, eu vim para que todos tenham vida, mas não é qualquer vida não, é uma vida em abundância. Uma vida em abundância não é uma vida com muitas coisas, não é uma vida de riqueza, de luxo, não é nada disso não. Uma vida em abundância é aquela vida de sentido, é aquela vida que eu estou aqui, eu gosto de viver e estou satisfeito com isso, e luto por isso. Isso é uma vida em abundância, é uma vida de sentido, é uma vida que eu sei que essa vida é vida mesmo, e ela é abundante, ela é intensa, ela é encantadora, e a gente tenta fazer isso. Quando a gente produz isso aqui, é uma tentativa de partilhar e fazer com que a gente tenha vida em abundância, que essa paróquia tenha vida em abundância.
Quando a gente tira 1 hora por dia para limpar quintal, para fazer um trabalho braçal, é porque eu quero cuidar de tudo isso aqui. Eu não quero que a paróquia seja feia, eu não quero que a igreja seja feia, eu não quero que minha casa seja feia, eu não quero que a minha casa seja suja. Quando a gente exige dos funcionários limpeza, organização, competência, responsabilidade, é porque eu não quero gente medíocre nessa igreja, eu quero que essa igreja seja exemplo. Eu quero que essa igreja tenha vida e vida e abundância. Por isso que Jesus vai me mostrando. O critério que nós temos é, se a voz que eu estou ouvindo, se ela é do bom pastor, eu vou encontrar nessa palavra que me é falada uma vida e abundância. Mas se é um mercenário, isso vai me gerar culpa, vai me gerar ódio, raiva, perseguição, condenação, vai me gerar coisas ruins. Coisas ruins. Quando eu escuto algo que não me gera esperança, mas me gera raiva, ou ódio, ou sentimento de vingança, condenação, é sinal que não é a voz do bom pastor. Por isso, quando escutar algo, pense no que você sente diante disso e veja se aquilo é uma verdade. Quando você receber alguma mensagem, alguma coisa, pense, mas isso aqui é uma verdade? Quem está falando? A gente sempre tem que fazer essas perguntas para a gente colocar freio nessa loucura do mundo atual. A gente colocar freio nesse mundo complicado em que nós estamos vivendo. Por isso a minha prece hoje é que a gente possa escutar o bom pastor que vai sempre querer isso para nós. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Um abraço e até mais.